E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Coleção Paralela. E bem-vindos a esse vídeo em que eu vou falar de um personagem que esteve, eu digo esteve, porque essa coisa da moda, da evidência é um negócio muito estranho e muito efêmero, né? E um momento por outro, o personagem, a história, o gênero, a música, seja o que for, de um momento para outro ele tá no topo, tá no alto, é um dos mais falados, e no momento seguinte já tá esquecível e poucas pessoas falam. Mas eu resolvi falar agora do Pacificador. Resolvi falar desse personagem porque simplesmente eu me deparei com a edição que eu tenho do Pacificador. É uma DC especial, né? A DC especial 6, Pacificador, a melhor arma contra o terrorismo internacional, com uma capa que eu gosto bastante. É uma lombadinha quadrada e vamos ver aqui se pegamos pelo menos o ano, mas é dos anos 90, né? Foi publicado no Brasil nos anos 90. Cara, eu quis falar sobre isso, na verdade, sobre o Pacificador, sobre essa edição. Primeiro porque a edição é boa, porque eu gostei pra caramba. É uma revista que eu li e reli mais de uma vez. Eu curti muito o material que está aqui. E segundo, porque eu vim ser rabugento. A verdade é essa, eu vim ser chato, eu vim ser rabugento. Eu não assisti a série do Pacificador, né? Quando eu digo não assisti a série, eu não assisti ela completa, né? Eu não me dei ao trabalho de tentar assistir completo. Eu assisti um pouco ali de um ou dois episódios e já me desagradou. Eu não gostei. E por que eu não gostei? Porque eu acho que a série é ruim? Porque eu acho que é horrível? Não é bem isso, cara. Eu acho que quando você assiste a essa série sem ter em mente o que você conhece do personagem na sua origem dos quadrinhos, ela é uma série ótima. Ela deve te divertir, né? Agora, quando você tem em mente o que o personagem é, como o personagem é, e você assiste a série do Pacificador, cara, fica um pouco difícil gostar. Eu já tenho uma certa dificuldade em entender essa necessidade que as adaptações para cinema ou TV de personagens muitas vezes têm de levar esse personagem para o lado galhofa, de levar esse personagem para o humor, né? Para aquela coisa da sátira, para aquela coisa do sem noção. Eu já tenho uma certa dificuldade com isso, porque muitas vezes você destrói um personagem que era mais complexo. E na minha opinião, e vamos deixar aqui claro, minha opinião, foi o que aconteceu com o Pacificador. Eu assisti aquele filme do Esquadrão Suicida, eu assisti os dois na verdade, né? Tanto aquele que o pessoal malha um monte, o primeiro lá, que o pessoal malha pra caramba, se não me engano eu até tenho em DVD, e que eu não acho tão ruim assim, olha só. Quanto o segundo que teve, no qual o Pacificador participa. Eu assisti ambos, e no filme o Pacificador até está aceitável para os meus olhos. No filme ele até está aceitável. Ele até lembra um pouco mais o personagem que eu conheci nos quadrinhos. Não tenho muito o que reclamar dele no filme, apesar da pegada humorística que o filme já apresenta. Óbvio, como eu disse, hoje em dia parece que os caras não conseguem, não querem evitar. Tem, mas ele tá um pouco mais aceitável porque ele tá lá um pouco mais sombrio, um pouco mais sério, mais violento. Então eu gosto um pouco mais dele ali. Quando começaram a fazer a série, que começou aquela pegada galhofa demais, abertura com dancinha, fazendo dancinha, muita piadinha, muita coisa, cara, isso me incomoda, porque o personagem é um cara complexo, é um cara muito desequilibrado, muito violento, né? Não tem nada a ver com aquilo, e eu
não consigo lidar bem com esse tipo de mudança. É meu, entendeu? É meu. Eu conheci o Pacificador lendo Crise nas Infinitas Terras. Olha só, primeira vez que eu tive contato com o Pacificador foi nos pouquinhos, né, uns pouquíssimos quadrinhos em que ele apareceu, uma participaçãozinha minúscula, pífia dele na Crise nas Infinitas Terras. Eu li ali os quadrinhos, me deparei com esse personagem, fiquei pensando, nossa, nunca ouvi falar nesse cara. Nunca ouvi falar. Aí, muito tempo depois, eu comprei essa DC especial número 6, Pacificador. E aí eu fui ler e fui tomar contato melhor com o personagem. E, cara, eu me admirei muito, eu curti muito o Pacificador, entendeu? Eu curti demais o Pacificador. Porque, é como eu disse, é um personagem denso, é um personagem pesado, é um personagem com uma bagagem que chega a ser melancólica e confusa. É um cara mentalmente instável, mas mentalmente instável de uma maneira que não é engraçada. É de uma maneira perigosa. Olha só. Ó, a história é do Paul Campbell-Berg, né? O Todd Schmidt fez os desenhos. E quanto à qualidade de roteiro e de desenho, já vamos matar isso aqui de cara dessas edições aqui, no geral, muito boas. Muito boas. Como eu disse, eu não tenho o que reclamar. O roteiro é muito bom, é muito bem escrito. E mais, o roteiro te dá um conhecimento sobre o Pacificador que você até então não tinha, nem imaginava, se você era como eu, alguém que teve pouco contato com o personagem. Ele te traz um conhecimento a respeito desse personagem muito grande, ele desenvolve o personagem. Você fica sabendo os traumas do personagem, você fica sabendo as motivações muitas vezes distorcidas do personagem. Você toma contato com a questão do quanto ele é instável, do quanto a sanidade mental dele é equilibrada por um fio. E tudo isso num roteiro muito bem construído, né, numa história que envolve muita ação e muita violência, dentro do que se espera de uma história em quadrinhos. Né, o Pacificador é um super-herói no estilo Batman maluco, né? É um Batman que mata, é um Batman psicótico, é um cara doido, né, que emerge dessa loucura toda na tentativa de fazer o bem. Ele muitas vezes, com essa questão da estabilidade mental dele, ele me lembrou o Cavaleiro da Lua dos quadrinhos, né, da Marvel, que também nos quadrinhos tem muito essa questão da instabilidade mental, né, das várias personalidades. O Pacificador tem essa coisa de tentar equilibrar a sua racionalidade e de emergir dessa loucura toda ainda tentando fazer o bem. Olha esse enquadramento aqui, que show. E é lamentável, cara, pra mim pelo menos, é lamentável ver um personagem com toda essa capacidade e que participou, por exemplo, teve uma aventura escrita, né, de uma maneira tão brilhante. É lamentável ver ele ficar fazendo dancinha em seriado de TV e agindo feito um boboca. Essas cenas aqui, ó, em que ele está conversando com o que ele supõe ser o espectro do pai dele e tal, são muito boas, são muito pesadas. O panorama que você precisa para entender melhor esse personagem está aqui, nessa minissérie, que aqui foi reunida, né, numa única edição. Cara, se você não conhece o Pacificador a fundo, ou só conhece o Pacificador do seriado e do filme, tenta pôr a mão nesse material. Tenta ler isso aqui para você perceber a diferença. Talvez você vá sofrer da inversão do que eu sofri.
Talvez por ter conhecido primeiro esse pacificador tão galhofa do seriado, que mata, que faz e acontece, mas que tem um jeito boboca e pedante, você vai achar que esse material aqui não é legal. Mas pelo menos vai servir para você entender o tamanho da transformação deste personagem quando passou pro seriado. Esse tipo de coisa eu lamento, sempre lamentei. Entendo os limites que muitas vezes tem que se ter quando se faz uma produção cinematográfica ou televisiva. Entendo que muitas vezes você não quer encher a tela com determinadas coisas para não bagunçar a classificação, não perder público, não ter dificuldade. A gente tem isso aqui no YouTube, né, cara? O YouTube recentemente reclassificou um vídeo meu aqui do canal, né, aquele vídeo em que eu falo da Vampirella. O YouTube reclassificou o vídeo como um vídeo que é para maiores de 18, né? Porque eu falo da Vampirella e da sensualidade dela e aparecem umas imagens. Então a gente sabe que muitas vezes, movidos por isso, as coisas acabam sendo modificadas. Mas isso não quer dizer que eu tenha que gostar, nem que você não possa gostar, né? Apenas são nossas visões. Mas se você gostou desse vídeo, deixa like.